Olá, pessoal. Então, esse daqui é a lição 1.3 sobre posto de matriz. Tá? Então, o que vem a ser o posto? Então, esse é o nome novo que aparece na lição aqui, posto. Tá? Ele é um número que meio que conta quantas linhas de fato são independentes na matriz. Né? Então, por exemplo, como é que a gente faz para encontrar o posto? A gente olha o posto quando fazendo escalonamento. Então, isso aqui é uma das formas, tá? Não é a única, mas é uma das formas de encontrar o posto é fazer o escalonamento da matriz. Então, por exemplo, se eu tiver essa matriz aqui, né, o posto dela, eu posso olhar aqui. Depois, após o escalonamento, eu conto o número de linhas não nulas, certo? Então, essa aqui que é uma linha não nula, ela tem algum elemento que não é zero, tá? Então, aqui eu tenho elementos que valem, tem elemento não nulo aqui nessa linha, ok? Então, eu tenho duas linhas não nulas, eu digo que esta matriz tem posto 2, ok? Então, essa é uma das formas de calcular o posto, tá? Bom, vamos fazer mais exemplos aqui, ó. Então, peguei esta matriz aqui, que é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. E após o escalonamento, você vai encontrar essa matriz aqui. Então, essa matriz aqui tem duas linhas com elementos não nulos, certo? Aqui é uma linha nula. Então, ela tem posto 2, certo? Tem posto 2. Muito bem. Esta daqui. Então, esta daqui é uma matriz 3 por 3 e após o escalonamento você obtém esta nova matriz aqui. Então, essa daqui tem 3 linhas não nulas, essa daqui tem posto 3. Tá? Então, formalizando aqui a definição de posto. Okay? Então, a gente pode escrever assim: o posto de uma matriz A é o número de linhas não nulas após seu escalonamento. Tá? Uma observação interessante é que de qualquer forma que você faça esse escalonamento, o posto vai ser o mesmo. Como que pode haver escalonamentos diferentes? Bom, pode ser que a pessoa tenha escolhido um pivô diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente fez essa primeira matriz aqui, no exemplo, eu escolhi esse valor aqui como pivô para fazer o escalonamento. Eu passei essa linha para cima antes de continuar o escalonamento. Tá? Alguém poderia ter usado este daqui como pivô. Os números sairiam diferentes, tá? Mas ainda seriam duas linhas não nulas. Então, o posto permanece igual a 2, independente da ordem como você vai fazer a operação para escalonar, as operações para eliminar os elementos abaixo dos pivôs. Muito bem. Uma outra observação interessante é que todas as formas de escalonamento da matriz A têm o mesmo número de linhas não nulas e tem os pivôs nas mesmas colunas. Ok? Então, isso quer dizer que, por exemplo, aqui, né, por exemplo, esta matriz aqui, tá? Então, o pivô da primeira linha foi aqui, né? Ele aparece aqui, certo? E foi esse 3 aqui que serviu de pivô aqui. Então, ele tá nessa coluna aqui, né? Ok, então, independente da forma como o escalonamento for feito, quem você escolher de pivô para a coluna, o número, as colunas onde aparecem os pivôs são as mesmas. Muito bem. Claro, a gente não estou entrando em detalhes de como a gente demonstra isso, tá? Ok, a gente quer ter essa definição
e usar ela. Ela vai ser muito importante na hora que a gente estiver discutindo quantas soluções, o conjunto de solução, caracterizando o conjunto de solução de um sistema linear. Se tem solução única, se não tem solução, ou se tem infinitas soluções, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, vamos observar aqui também qual é o posto que uma matriz pode ter. Qual é o maior posto que uma matriz pode ter, né? Bom, o posto da matriz é o número de linhas não nulas. É claro que o número de linhas não nulas tem que ser menor ou igual que o número de linhas da matriz, tá? Então, não tem... Isso é meio óbvio. Mas, o que não é óbvio é que o número de colunas também importa, né? Então, por exemplo, vamos ver a primeira matriz aqui. Essa primeira matriz, tá? Ela tem 4 linhas, certo? Mas após escalonada, ela não tem 4 linhas não nulas, né? Não teria como ter, tá? Por quê? O que acontece? Quando a gente, depois de escalonado, a gente tem um pivô por linha, né? Ok? Então, na primeira coluna, da primeira coluna aqui, um elemento foi colocado aqui em cima e eliminou os outros. Esse menos 1 foi levado para cima, foi trocado, né, de posição com a linha de cima, e depois ele eliminou os elementos abaixo. Ok, então faz o primeiro degrau da escada aqui, né, do pivoteamento, do escalonamento. Ok? Agora, depois, na segunda linha, a gente vai usar o elemento que está aqui para eliminar os outros que estão abaixo, certo? E ele deu não nulo. Então, tem uma outra escadinha aqui, certo? Então, o número de linhas não nulas dessa matriz está no máximo. Só pode ser 2. Por quê? Veja bem, aqui não pode ter não pode ter nenhum elemento não nulo, né? Não pode ter elemento não nulo. Por quê? Se houvesse elemento não nulo aqui, é porque eu não terminei o escalonamento. Eu teria que usar esse elemento aqui, o pivô, para eliminar eles, certo? Então, quando o escalonamento está terminado, tem um pivô por linha e um pivô por coluna, certo? Então, o número de linhas não nulas é, no máximo, igual ao número de colunas que a matriz tem. No caso, ela tem 2 colunas, portanto, após pivotear, ela vai ter, no máximo, 2 linhas não nulas. Tá? Então, em resumo, o número de... o posto fica limitado por esse número aqui. No máximo, uma matriz 4 por 2 tem, no máximo, posto 2. Né? Ou seja, se você pegar uma matriz M por N, 2 dimensões, o posto, o maior valor para o posto é o menor entre esses dois números aqui, o que for menor. Okay? Se a matriz for quadrada, eles são iguais. Bom, aí, né? Mas se você tiver uma matriz, então, 4 por 2, né? O maior posto é 2. Se ela for 3 por 4, o maior posto possível dela é 3. Tá? Essa daqui está com um posto menor que o máximo, posto 2. Muito bem. Então vamos um pouquinho para frente. Na hora que a gente olha a teoria da lição, tem um conceito, né? Tem uma parte que usa a palavra determinante, né? Que usa o determinante. Então vamos ver o que é determinante de uma matriz. Relembrar, né? Porque provavelmente você já viu isso. Eu vou fazer de um jeito que provavelmente não é o mais, digamos assim, já é usando coisas de nível superior, tá? Alguns elementos de nível superior aqui, que você possivelmente não viu no ensino médio. Mas o que você provavelmente viu são determinantes de matrizes 3 por 3. Né? Então, se você tem esse determinante aqui, se você tem uma matriz 3 por 3, você
tem um modo de calcular o determinante, tem até uma regrinha que o pessoal multiplica assim, né, para dar, multiplica em diagonal assim, são o produto com sinais positivos, né, e tem um jeito aqui, né, de vendo as diagonais, certo? Você multiplica assim, dá esse produto. Aí com sinal positivo também vai BF, e depois pega o G aqui, BFG. Depois você faz C com D com H, assim, né? Então, bom, às vezes o pessoal faz uma cópia aqui, né? O pessoal copia, escreve de novo aqui, A, D, G, né? B, E, H, e aí faz umas setinhas assim. Bom, em todo caso, tem os números positivos e negativos. Eu tenho certeza que esse daqui você já viu alguma vez. O que possivelmente você não viu é que os determinantes podem ser calculados para matrizes maiores que 3 por 3, e aí depende, aí tem vários jeitos de fazer isso. Tem uma definição bem geral e tem uns métodos bem gerais também, tá? Ou seja, a gente pode calcular determinante de matriz de quadrada de qualquer dimensão, né? A regrinha do 3 por 3 é fácil de lembrar, mas quando chega no 4 por 4, aí a regra não ajuda. A gente tem que recorrer ao fundamental mesmo, que é o que a gente chama de uma técnica que é o desenvolvimento do determinante através de uma linha. Então, só mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que funciona esse determinante, o determinante de uma matriz 4 por 4. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, eu posso escolher fazer o que a gente chama de desenvolver o determinante através de uma linha ou desenvolver o determinante através de uma coluna. Tá? Eu escolho uma linha, escolho uma coluna, e aí eu faço uma continha e eu vou conseguir reduzir o problema ao cálculo de determinantes de uma ordem menor. No caso, determinantes 3 por 3. Como é que a gente faz isso? Bom, então a regrinha funciona mais ou menos assim. Você escolhe uma linha ou coluna, de preferência uma que tenha zeros, o maior número de zeros, isso que vai simplificar a conta. Tá? Então, eu vou escolher essa linha aqui, ok? Então, eu escolhi desenvolver o determinante através dessa linha aqui. Aí, então, a gente começa desse primeiro elemento aqui, vou anotar aqui, ó, vou pôr um sinalzinho de mais, aí você vai movendo para um vizinho, sempre que você andar para um vizinho, você alterna o sinal. Então, por exemplo, aqui vai ser um sinal de menos, aqui o sinal de mais, aqui o sinal de menos, aqui o sinal de mais. Eu vou precisar dos sinais dessa coluna aqui que eu vou desenvolver, ok? Aqui eu começo com o sinal de mais, sempre aqui no primeiro elemento, né? E aí o vizinhos eu ternaria sinal. Eu não preciso do sinal desses daqui, porque eu preciso desses. Esses daqui, porque é aqui onde eu vou desenvolver o determinante. Bom, como é que fica a fórmula para... Como é que fica a conta, né? Então, a gente faz o seguinte. Estou escrevendo a conta aqui, ó. Spamei ela aqui, ó. Tá? Então, eu vou explicar como é que funciona essa conta. Então, ao desenvolver o determinante por esta linha, ok? O que a gente está fazendo é o seguinte. Pega-se este primeiro número, aqui, número que está aqui, e multiplica ele pelo determinante 3 por 3 obtido eliminando a linha e a coluna dele. Ok? Então, sobra o que a gente chama de uma submatriz. Tá? Então, da matriz original, eu peguei uma submatriz 3 por 3. A submatriz é qualquer matriz que eu pego eliminando alguma da matriz original, retirando linhas e colunas. Tá? No caso, é uma submatriz de ordem 3 por 3. Então, ao fazer essa eliminação, ao começar a desenvolver ao longo dessa linha, primeira parcela é escrita assim. Eu escrevo menos, esse é o sinal de menos que está aqui, tá? Vezes, vai ser esse número que está aqui, vezes o determinante da matriz obtida ao eliminar, que é uma matriz de ordem menor, uma ordem menor,
obtida ao retirar a coluna e a linha do elemento. Então você retira a linha, a coluna e a linha do elemento e obtém uma matriz que fica menor, né? Então essa aqui é uma matriz 3×3. Tá? Obviamente, o que facilitou aqui é o fato de que é 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Tá? Eu só escrevi o termo aqui para que a gente, porque é assim que funciona o desenvolvimento. Tá? Mas essa parcela aqui vai dar 0, nem vou precisar calcular esse determinante. Ok? Redução de conta aqui, por isso que eu escolhi a linha com o maior número de zeros aqui para reduzir as contas. Bom, aí, próximo elemento na próxima parcela no desenvolvimento do determinante. Então, comecei aqui. Agora, a próxima parcela é com sinal de mais. Tá? Esse sinal de mais aqui, vezes 1. Então, 1 mais 1, que é esse 1, vezes o determinante da matriz, que é obtida ao retirar a linha e a coluna desse elemento. Ok? Então, quem sobra é 1, 0, 1. Né? 2, 2 menos 2, e menos 1, 1, menos 2. Foi essa submatriz que eu escrevi aqui. Então, vai ser 1, que é o elemento que está sendo desenvolvido, vezes o determinante da submatriz. Tá? E assim por diante. Vamos para o próximo aqui. Tá? Então, agora o sinal de menos. Então, menos 1, que é esse número aqui, tá? 1 aqui, vezes o determinante da submatriz, que fica ao eliminar a linha e coluna. Tá? Já escrevi ela aqui. E por final, 0 vezes o determinante da submatriz. Bom, fazendo a conta, tá? Já fiz a continha aqui. Certo? Então, vai dar a primeira parcela era 0, veio daqui. Depois, 1 vezes o determinante dessa matriz aqui dá 2. 1 menos, esse 1 menos aqui, menos 1, né? Menos o determinante dessa matriz aqui, que vale menos 7. Ok? Então, 2 mais 7. Resultado 9. Tá? Então, é assim que a gente calcula determinante de matriz de ordem maior que 3. Tá? Se for ordem 4, tem que desenvolve-se ao longo de uma linha e reduz o problema matriz 3×3. Se for de ordem 5, você desenvolve ao longo de uma linha ou coluna, e ao desenvolver você vai obter determinantes, vários determinantes de ordem 4, que precisam ser, por sua vez, desenvolvidos. Ou seja, não é nem um pouquinho, não é uma conta fácil de fazer. Tá? Mas tem momentos que esse tipo de desenvolvimento aqui permite que a gente faça contas, calcule o determinante de forma rápida, especialmente se a matriz tiver muitos zeros. Tá? Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui. Tá? Então, resumindo, o determinante pode ser calculado para matrizes quadradas de qualquer tamanho, através do desenvolvimento de uma linha ou coluna. Tá? Então, a gente não tem limitação de tamanho de matriz para calcular o determinante. Muito bem. Então, por que falamos de determinante? Porque no texto você vai encontrar uma definição equivalente de posto de matriz. Tá? Então, tem uma definição equivalente de posto de matriz. Qual é essa definição? Ele diz o seguinte, que o posto de uma matriz A é a ordem da maior submatriz, ou seja, o tamanho da maior submatriz, se é 2×2, 3×3, 4×4. Tá? Então, o posto de uma matriz A é a ordem da maior submatriz de A com determinante não nulo. Tá? Que vem a ser isso. Então, você tem que pegar uma submatriz de maior tamanho possível, onde o determinante dessa submatriz não é 0. Tá? Então, deixa eu fazer um exemplinho aqui, para vocês verem de onde vem isso. Então, eu peguei um exemplo 3×3.
tá? Então, digamos que eu queira usar essa definição para calcular o posto dessa matriz aqui, tá? As duas definições são equivalentes. Eu poderia calcular o posto escalonando essa matriz, tá? Eu vou fazer usando essa definição aqui, ok? Então, eu vou começar com uma matriz 3×3. Vou pegar a maior submatriz 3×3 que tem, que é a própria matriz, tá? Então, comecei com ordem 3. Se o determinante aqui for diferente de 0, então essa matriz tem posto 3, o maior posto que ela pode ter. Bom, aí eu calculei o determinante dessa matriz. E resultado, o determinante dessa matriz vale 0. Tá? Ok, fiz a continha, tá? Fiz aquela conta onde multiplica aqui, com sinal de mais, multiplica aqui, e vai, né? Depois tem os com sinal de menos, que são nessa direção aqui, etc. Então, fiz a conta e o determinante deu 0. Então, ela não tem posto 3. Não tem uma submatriz de tamanho 3×3 com determinante diferente de 0. Então, vamos abaixar para a ordem 2. Tá? Então, vamos pegar a ordem 2. Então, por exemplo, o que é uma submatriz de ordem 2? Eu posso escolher a primeira linha e a primeira coluna. Né? Desculpa, as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Tá? Ou seja, daqui eu tirei essa linha e essa coluna. Fico com esta submatriz aqui. Okay? É 2×2. Tá. Pergunta, o determinante dela é diferente de 0? Não. O determinante dela não é diferente de 0. Se a gente calcular o determinante dessa submatriz aqui, dessa que está no canto, o determinante dela dá 0. Tá? Então, desculpa, eu deveria escrever, não deveria escrever matriz igual a 0. Eu quero escrever o seguinte, o determinante desta matriz é 0. Ok. Então, vamos escrever aqui, o determinante desta matriz é igual a 0 também. Aqui dá para fazer de cabeça, né? Tem 8 aqui, produto 8 aqui, menos 8 aqui, 0. Bom, então falhou. O teste nessa submatriz falhou, deu 0. Isso não quer dizer que não tenha nenhuma submatriz 2×2 cujo determinante seja diferente de 0. Eu tenho que, de certa forma, testar todas. Então, eu vou para a seguinte aqui. Então, por exemplo, pego essa submatriz aqui, formada por 4, 8, 3, 6, certo? Ok? Essa aqui é uma que eu posso testar. Eu posso testar essa daqui também. Né? Por exemplo, tira essa linha, tira essa coluna aqui. Tira a linha e coluna. Né? Ok? Então, por exemplo, então eu vou testar esta... Opa, eu acho que eu escrevi um número errado aqui. Certo? Ok. Essa matriz aqui que eu escrevi. De onde ela vem? Ok. Tá, não escrevi errado não. É aqui, ó. Ela tem, se eu retirar essa linha e essa coluna, ok? E eu obtenho esta submatriz aqui, ó. 1, 2, 3, 6. Tá? Se eu fizer isso e calcular o determinante aqui também dá 0, né? Ok? É 6 e aqui dá menos 6. Bom, mas se você continuar fazendo, você vai encontrar uma matriz, por exemplo, que tem determinante diferente de 0. Se eu fizer essa daqui. Né? Então fica com essa matriz, submatriz aqui, 2×2. Essa sim tem um determinante que vai dar 6 aqui e menos 3 vezes 4. Ou seja, vai dar menos 6, tá? Que é diferente de 0. Ok, então achei uma submatriz com determinante diferente de 0, então eu posso, segundo essa definição, eu posso estabelecer que essa matriz tem posto
tem posto 2, ok? Então é isso. Temos essas duas definições, elas são equivalentes, ou seja, tanto faz usar uma ou outra, o cálculo do posto vai dar o mesmo valor, sempre, para qualquer matriz, tá? Não estão fazendo a demonstração disso, tá? Ok? Só resumindo aqui, olha, quais são as duas definições? Então a gente tem uma definição que o posto da matriz A é o número de linhas, o posto da matriz A é o número de linhas não nulas após seu escalonamento. Essa daqui é uma definição. A outra definição, usando determinante, o posto de uma matriz A é a ordem da maior submatriz de A com determinante não nulo. Tá? Então, esse é o conteúdo da lição 1.3. E porque a gente precisa do posto da matriz? Então, vai ser uma definição, um número associado à matriz, que vai ser muito importante para a gente descrever o conjunto de solução, caracterizar o conjunto de solução de um sistema linear. Com esse número, sabendo o posto da matriz, posto de matrizes, vai ter mais de uma lá, a gente pode imediatamente saber qual é o tipo de conjunto. Se ele tem uma solução só, se o sistema linear tem solução única, se ele não tem solução ou se ele tem infinitas soluções. Tá? Então é para isso que a gente vai usar. Então vamos para a lição 1.4 no próximo vídeo.